Bom, boa noite, gente. Estamos gravando pela segundo Boa take, noite. agora com o slide certo. A gente parou na terça-feira no slide 7. Foi 7. Tá. Então, dando a continuidade à última aula, gente. Teve bastante participação de vocês, eu lembro, né? A gente começou a discutir outras coisas que estavam bem atreladas à questão, né? Como as opiniões da igreja, né? E o que a Companhia de Jesus tentava fazer, catequizar os indígenas, né? E todas as questões sociais envolvendo, como racismo e escravidão, né? Continuando na última aula, então na última aula a gente parou na questão das regiões, né, que tiveram então 3 regiões no Brasil que ficaram famosas pelas reduções jesuíticas, né, região do Guairá, onde hoje é o Paraná, região de Itape, que é o noroeste gaúcho, né, onde hoje ainda tem as missões, como é que é, ruínas das missões, mas são outras missões jesuíticas, não são desse período aqui, elas vêm um pouco depois, que a gente vai ver ainda hoje, e as reduções de Itatim, que é onde é o atual Mato Grosso. Também tiveram outras reduções na América do Sul, no Paraguai, no norte da Argentina, mas não cabe a gente também se aprofundar neles, porque não é cobrado nas provas. Aqui a gente também chegou a ver esse slide, né? Lembrando agora de como era dividida, né? Construída as reduções, né? Se assemelham bastante ao modelo panóptico, que é o modelo dos exércitos, né? E o que mais? Aqui. Então, nesse contexto de redução jesuítica, né, então é importante trazer essa questão que vai ser melhor trabalhada na segunda parte dessa aula com os bandeirantes, que é a questão que nesse período estava havendo uma necessidade de mão de obra escravizada bem alta, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar no nordeste do Brasil, do atual Brasil. As questões variavam, né? E uma das principais é a questão da invasão holandesa na Angola, que era uma das principais regiões na África que os portugueses pegavam, né? Escravizados, saqueavam, sequestravam pessoas para serem escravizadas nas Américas. E por conta dessa invasão holandesa, eles começaram então a ter falta de mão escravizada na América portuguesa. Outro contexto desse período do início das reduções jesuíticas é a União Ibérica, né, que começa em 1580 e acaba em 1640. A União Ibérica, não sei se vocês já viram em alguma outra aula passada, mas foi uma junção, né, da administração da coroa espanhola com a coroa portuguesa, porque o rei de Portugal tinha morrido e não tinha deixado descendentes. Os descendentes mais próximos, assim, era tipo primos, sobrinhos, eu não lembro agora direito o que ele era, os descendentes Era mais primo, próximos. acho. O Dom Carlos de Alfa. Que era a descendência, não sei se é da França ou da Espanha, agora não estou me recordando. Mas eu sei que daí a Espanha meio que deu então, um golpe assim para pegar a coroa portuguesa antes que a França pegasse e reivindicando essa questão, eu acho que era o primo que era espanhol mesmo, reivindicando a questão sanguínea, né? Ele era português, o que veio depois de Dom Sebastião, que foi o que morreu sem deixar, né? Que ele era muito jovem. Aí depois veio o Dom Afonso, que era se eu não me engano, ele era da igreja, então também ele não ia ter filhos. E aí depois dele começou a ter a guerra de sucessão entre as coroas, né? As casas das dinastias. Habsburgo. Mas o contexto da União Ibérica, nesse sentido da aula das missões jesuíticas, é porque os limites territoriais então ficaram meio que desconsiderados aqui na América, né? Então o Tratado de Tordesilhas meio que ficou desconsiderado. E isso permitiu, então, principalmente o avanço dos bandeirantes, né, que eram considerados como descendentes de colonos portugueses, né, miscigenados, a passar então os limites territoriais que antes dividia a América Portuguesa com a América Espanhola. Então, em 1624 vai começar os inícios desses ataques dos bandeirantes, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Em 1630, devido a esses ataques, as reduções então vão começar a deixarem de existir. De tantos saques que tiveram, de indígenas sendo roubados, sequestrados, mortos também, em função dos ataques, né, que eram pequenas guerras, por assim dizer, né. Então as reduções começaram a ser evacuadas, principalmente a redução do Guairá, onde hoje é o Paraná. As reduções que estavam ali,
começaram então a migrar para a parte mais ainda espanhola da América, onde hoje é o Paraguai, podemos assim dizer. Montoya, que foi o padre que guiou, dirigiu essas reduções da região do Guairá. Montoya então chegou a liderar mais de 12 mil nativos, né, indígenas, para irem para o Paraguai para fugirem dos bandeirantes durante esses ataques que começaram em 1624, né. Chegando lá no Paraguai, desses 12 mil que saíram das erupções do Guairá, se não me engano, quando eu estava estudando para cá, eram 4 mil indígenas que chegaram nas erupções do Paraguai. Alguns chegaram a ser, então, durante esse processo, desses 12 mil, 4 chegaram lá, o restante ou foi se espalhando durante o território, né, porque tinha toda aquela ideia, a gente não pode também considerar, quando a gente estuda povos nativos e povos também escravizados, por exemplo, que foram povos que sofreram bastante nas mãos dos portugueses colonizadores, que eles não pensavam, que eles não tinham opiniões, né? Eles tinham, assim como baseado nas suas culturas, mas eles pensavam, eles tinham noção da realidade. Então, se diz na historiografia, assim, brincando, de que brincando, mas com fundo de verdade, né? Porque não tem como comprovar, né? São suposições históricas, por assim dizer, mas que da parte desses indígenas que estavam nessa ida para o Paraguai, eles ficavam percebendo que se não estavam sendo protegidos pelos padres que prometeram proteção para eles a partir do momento que eles fossem reduzidos, né, que eles fossem catequizados, evangelizados. Se os padres não estavam conseguindo fornecer segurança para eles, então eles iam ficar por ser eles mesmos, né? Então eles acabavam se separando dos padres do padre Montoya durante a saída para o Paraguai e voltaram para as matas, né, para as florestas no interior onde hoje é o estado do Brasil, né, a região do Brasil. Montoya, então, vai chegar descontente, né, furioso, por assim dizer, com esses episódios de ataques dos bandeirantes. O Montoya vai chegar, então, a se reunir com o rei espanhol, né, que era quem dominava tanto Portugal quanto a Espanha. Vai se reunir e vai conseguir, então, fazer com que os indígenas os padres sejam autorizados a armar os indígenas nas reduções que ainda continuavam no Brasil, a se armarem e então combaterem essas invasões dos bandeirantes, né? O que antes não tinha esse consenso, né? Antes os bandeirantes entravam e as reduções não eram lugares militares, por assim dizer, não tinha armamento, né? Então eles não conseguiam se proteger e acabavam, então, realmente os bandeirantes que tinham armas de fogo chegavam ali e conseguiam matar, ameaçar e conseguir sequestrar cativos indígenas para serem escravizados, enquanto os padres e os indígenas que ficavam lá não conseguiam fazer nada, né? Apenas ficavam parados ou morriam se tentassem fazer alguma coisa. Então os bandeirantes, além do rei da Espanha, o Papa também vai entrar nessa disputa das questões dos bandeirantes nas edições jesuíticas, e o Papa vai chegar a fazer uma ameaça com esses colonos portugueses, né, que eram bandeirantes, de serem excomungados, de serem católicos, né, porque eles ainda tinham a fé católica, se diziam cristãos, né, na época, e de serem expulsos da fé católica caso eles continuassem a escravizar indígenas. Porque esses indígenas nas reduções eram cristãos, né? Eles foram evangelizados, eles foram catequizados, então eles eram cristãos. Então o que os bandeirantes estavam fazendo praticamente era escravizar pessoas que já tinham se evangelizado e agora eram cristãos. Então eles estavam escravizando cristãos. E a gente sabe que a Igreja Católica, por máximo que a gente problematizou na última aula, que ela, de certa forma, apoiou e incentivou a escravidão africana, do povo africano, elas não permitiam escravização entre cristãos, né? E não só escravidão, mas também a própria abertura e conflitos de guerra, né? Conflitos bélicos entre cristãos. A gente lembra na Idade Média o quanto surgiram bulas papais e ditatos papais que diziam que não era para lutar entre eles, entre os cristãos, né? Entre os reis da Europa lá, e sim lutarem contra os infiéis, né? No caso, é uma das questões que vai promover as guerras santas, né, as cruzadas. Voltando para as missões jesuíticas, vai ter, então, agora mais a parte aqui do Rio Grande do Sul, né, vai ter em 1641 a batalha que é chamada de Mimbororé, acho que é assim que fala, que vai ser um confronto que os indígenas já, então,
armados pelos padres, né, já oficializados a serem armados pelos padres, vão conseguir entrar em conflito bélico com os bandeirantes paulistas, né? E esse confronto então vai resultar os bandeirantes vão acabar vencendo e as reduções do TAP vai acabar também sendo evacuada para onde é hoje o norte da Argentina. Então as duas principais regiões de reduções no Brasil, que era Guará, Paraná e Itapes, no Noroeste Gaúcho, no Rio Grande do Sul, elas vão deixar de existir nesse período a partir de 1640, 1650. E esse povo que estava ali, nessas reduções do TAP, eles deixaram tudo, abandonaram tudo ali, né? Os que foram cativos foram levados pelos bandeirantes, né? Para cima, né? Para São Paulo e para o Nordeste, e os que sobreviveram fugiram para Argentina, onde hoje é a Argentina. E as coisas ficaram lá, né? As ruínas ficaram lá, e principalmente o gado, porque a gente lembra que uma das questões das reduções era agropecuária, né? Era plantio de subsistência, e tinha a pecuária do gado, né? A domesticação do gado, que também era uma característica do povo guarani antes dos jesuítas chegarem, né? A gente chegou também a ver isso na aula passada. E esse gado vai ficar ali, esse gado então vai começar a se criar livremente por ali, né? Não vai ter alguém que pastoreie esse gado. Então esse gado vai se reproduzir e vai ocupar aquela região onde hoje é os Pampas, onde hoje a região de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul. Esse gado vai se reproduzir muito ali na região, e isso vai favorecer o retorno das reduções jesuíticas alguns anos, mais ou menos uns 100 anos depois, 1740, 1730, há um retorno, então uma nova tentativa dos padres espanhóis de criarem essas reduções, onde antes eram as reduções do TAP. Essa região então vai ficar conhecida como a região dos Sete Povos das Missões. Hoje a gente tem em São Miguel, acho que é São Miguel das Missões. Acho que é o próximo slide, deixa eu ver. Aqui, esse slide fica bom. Aqui é a região onde é a região que quando a gente vê na escola, no ensino básico e na própria cultura que a gente tem de Gaudério, por assim dizer, já tradicionalismo, a conhecida região das Missões é essa que está em verde no mapa, né? E é a região da segunda leva de reduções jesuíticas, que foi após os bandeirantes terem saqueado a primeira, né? Que se chamava TAPES. Essa redução não se chama mais, esse conjunto de reduções não se chama mais TAP, né? Se chama então, é reconhecido na historiografia como os Sete Povos das Missões. A ruína, aquela que é a mais, tem algumas outras, se não me engano, mas a mais famosa é essa, né? Da redução jesuítica São Miguel das Missões, que fica na mesma cidade que tem esse nome de São Miguel das Missões, no interior gaúcho, né? Próximo de Santa Maria. Ela é considerada um patrimônio histórico, né? Um patrimônio da humanidade. E essa é uma das poucas reduções, de poucas ruínas que existem. As ruínas do Guairá existem quase nada. Tipo, são pedras, praticamente, que existem. Algumas reduções, a gente viu que tinha mais de 18, né? Algumas reduções não existe nada. É só um mato, assim, ou gramínea mesmo. Então, o tempo, né? Não só o tempo, mas a questão dos bandeirantes, várias coisas ao longo do processo tiraram totalmente as provas concretas e materiais de que existiram reduções jesuíticas na região do Guaré, né? Do Guairá. As únicas provas científicas que a gente tem são os documentos, né? Cartas, documentos oficiais do Estado, livros escritos pelos padres na época, né? Os padres nessa época já produziam bastante conteúdo de livros, né? De conhecimento. Então essas que começam a ser, já que nos Sete Povos das Missões ainda tem aquela ruína ali que hoje é um ponto turístico, né, do estado. Então esses povos vão retornar, né, para a região do Rio Grande do Sul, as edições jesuíticas, vão fundar as Sete Povos das Missões e vai acontecer então um novo desenvolvimento econômico ali naquela região, né, que vai durar com certa prosperidade por um tempo, mas logo em seguida também vão sofrer problemas, né, tanto o problema de que o contingente indígena populacional nessas partes vai aumentar, seguindo esse período de prosperidade, né, sem invasões, sem conflitos bélicos, né. Então, só plantavam, eram catequizados, né, estudavam, rezavam e acabavam se reproduzindo, então a população
aumentou, tinha a facilidade da população aumentar, mas logo em seguida, que a gente vai ver isso já numa aula da semana que vem, com a Era Pombalina, esses 7 povos voltaram então a ser atacados, né? Os jesuítas vão voltar a ser atacados e vão chegar a ser expulsos do Brasil de fato, os jesuítas, os padres jesuítas, pela questão do Tratado de Madrid, que vai dividir o continente americano mais uma vez entre o que é parte portuguesa e o que é parte espanhola. Mas isso é conteúdo que a gente vai ver semana que vem, como se dá o fim dos 7 povos das missões. Então, sobre as reduções jesuíticas, é praticamente isso, né? Não sobrou muita coisa da aula de terça. Se tiverem dúvidas, vão jogando aí no chat. E agora a gente vai partir para a parte dos bandeirantes com a Júlia. Por favor. Então, Desculpa se eu falei muito rápido, gente, mas é só... Se não entenderem, vão perguntando, porque a gente está tentando correr, porque hoje tem bastante conteúdinho. Então, e a gente não quer ficar até as 11 horas da noite com vocês. Vai, Júlia. Quer falar, esses 2 tópicos que são as missões, a questão jesuítica no Brasil e os bandeirantes, eles acontecem ao mesmo tempo, né, como a gente consegue ver, são concomitantes, mas a gente preferiu dar eles de forma separada para vocês conseguirem entender como cada um sei lá, aconteceu, como cada um se organizou, enfim, para vocês conseguirem entender por ponto, ok? Então, além das bandeiras, como a gente vai tratar mais a fundo depois, eu acho que é interessante vocês entenderem que as bandeiras, elas eram uma parte de um tipo de expedição que foi implementada no Brasil, na Brasil Colônia nessa época. Então, as entradas, no caso, elas são parecidas com as bandeiras, só que elas são de cunho mais influenciados pela coroa. A coroa estimula essas pessoas a fazerem uma entrada no interior do Brasil, que é explorar a parte que ainda não era habitada pelos portugueses, porém habitada pelos indígenas, obviamente. E as bandeiras, pelo contrário, elas eram particulares. O que isso quer dizer? Elas tinham autonomia dos portugueses, dos colonos, sem a coroa, e faziam isso por ganho próprio, digamos assim. Tanto a entrada quanto as bandeiras, elas foram, de certa forma, importantes para o aumento do território da colônia portuguesa, e na questão que o Bruno falou até do Tratado sobre as Ilhas ter sido meio que dissolvido nessa época da União Ibérica, né? Então, enquanto a União Ibérica, enquanto Espanha e Portugal estavam unidos numa mesma coroa, esse tratado de todas as ilhas não fazia um pouco mais sentido. Então, a entrada no território que antes era da colônia, eram colônias espanholas, elas deixam de ser colônias espanholas e tornam-se, então, colônias de Portugal. As monções, nesse sentido, então, ela é mais um movimento. As monções, como a gente pode dizer, ela era um movimento fluvial das pessoas, dos colonos, desses bandeirantes, partindo do ponto de São Paulo, da região de São Paulo, até a zona aurífera, que era a zona de Minas Gerais, enfim, Mato Grosso, Goiás, naquela região. Como uma forma, por exemplo, o Rio Tietê era uma forma de locomoção. Então, o Rio Tietê, que hoje, não sei se vocês já ouviram falar, ou vocês já visitaram São Paulo, mas o Rio Tietê hoje, ele corta a capital de São Paulo. Ele é um rio enorme, que infelizmente hoje é poluído, mas na época era utilizado, né, para levar mantimentos, levar produtos daquela região de São Paulo até a região das Minas. Então, a gente vai aqui mais focar mais na questão dos bandeirantes mesmo, e que eu dá para passar o próximo slide, que eu quero já implementar essa questão, já deixar bem esclarecido que vocês podem achar o termo bandeirantes, mas também vocês podem ver palavras como sertanistas e paulistas para a mesma coisa, que é essas pessoas que eram autônomas e faziam o processo de exploração, tanto de riquezas quanto de aprisionamento de índios, como a gente vai ver depois, e também de produtos, como a gente vai falar, das drogas do sertão. Essa imagem formada dos bandeirantes, na verdade, ela é uma imagem formada a partir do século XIX, muito tempo depois das bandeiras terem terminado.
por que isso aconteceu? As bandeiras em questão, hoje elas são utilizadas a partir do século XX, principalmente com Afonso Taunay, que era um diretor, historiador de um dos museus de São Paulo na época. Ele faz essa pesquisa em relação às bandeiras e cria uma imagem mitológica para os bandeirantes. Ele cria uma imagem de herói, como a gente pode dizer, uma imagem idílica, idealizada, de homens, digamos assim, homens que eram um processo democrático, como se todo mundo estivesse participando, seja portugueses, os miscigenados, que eram filhos de índias com portugueses, dando um caráter muito utópico para uma coisa que, na verdade, a gente vai ver, não foi tão benéfico assim, principalmente para os povos indígenas e até mesmo para os negros, como a gente vai ver depois. Então, essa imagem idílica dos bandeirantes, ela é uma imagem muito formada depois do processo. Tanto é que essa fotinha que eu coloquei para vocês aí, que é o Domingos Jorge Velho, a gente vai falar sobre isso depois, na questão do Quilombo dos Palmares. Ele foi pintado em 1903, como vocês podem ver. Ele foi pintado de uma forma super europeia, com trajes europeias, quentes, né? Você consegue ver esses roupões. Imagina isso no meio de Minas Gerais, no verão, sem condições, não tem condições isso. Então, essa imagem de um homem branco, que vocês estão vendo, de chapéu, de bote, isso, na verdade, não era o retrato real de um bandeirante. Eles, na verdade, usavam roupas como específicas daqui da colônia, eles eram, obviamente, tinham que se adaptar ao clima, adaptar a região. Época do Sepete Araju. Eu não sei se era, eu não lembro, acho que Sepete Araju é de 1700 e alguma coisa, Bruno? Vai pesquisar aí? Tá. Eu não lembro bem agora. Mas é uma imagem criada e isso não acontece só na questão dos bandeirantes, tá? Essa criação de tradições, como a gente trabalha dentro da historiografia, né? Que é uma criação de imagens que, na verdade, elas não existiram de verdade, ou tá. Não, o Sepete de Araju, ele vai ser um indígena que vai estar envolvido na Guerra Guaranítica, que vai ser a guerra que vai ser promovida com o final das 7 missões. Isso aqui no estado, né, o Sepete de Araju, e é o que a gente vai estar na aula da semana que vem, que é o final das reduções de verdade, né. Hoje a gente veria os 7 povos, né, e só em 1750 e poucos que os 7 povos vão deixar de existir de verdade, com os jesuítas vão ser expulsos e tudo mais. Verdade, eu tinha esquecido disso. Então, voltando, essa criação de tradição, ela é uma criação que acontece até mesmo no Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo, os bandeirantes são quase como a ideia do gaúcho aqui, né? O gaúcho dos Pampas, o lançador que tem aqui. Lá em São Paulo tem inúmeros, a gente vai ver depois, inúmeras estátuas de bandeirantes, Borba Gato, inúmeras pessoas que hoje são uma idealização de lá, uma criação. Por que no século XX se é necessário? Porque no século XX se necessita, a partir do século XX, uma criação de uma história para o estado de São Paulo, de uma história, de uma cultura já antiga, de raízes já vindo lá do começo do Brasil colônia. Então, mesmo se precisava de uma legitimação, digamos assim, para uma história de São Paulo verídica, uma história que é antiga, com raízes, etc. E os bandeirantes foram utilizados como mais ou menos sobre essa questão. Então, volta, Bruno, para mim. Gente, perguntar rapidinho. Nessa época aí dos anos 20 que vocês estão falando, isso é ao mesmo tempo anterior ou posterior a quando teve as grandes migrações de nordestinos para São Paulo? Essa criação dessa... Quer que eu fale, Julinho? Pode falar. É bem depois a migração já, que a migração dos nordestinos ela é
praticamente final do Império, já a Brasil República, quase. Que vai ter. A questão aqui é ao contrário. Aqui se sequestrava os indígenas para serem escravizados no Nordeste. Então se levava populações que de fato eram nativas do Sudeste, né, da região ali que a gente viu de São Paulo, Paraná, e se levava esses nativos para o Nordeste para trabalhar nas lavouras. Não, eu acho que eu tava falando do século XX. Sim, daí no final do século XX vai ser uma coisa contrária. Então os nordestinos vão começar a vir para São Paulo, para a região de São Paulo, para trabalhar com café, com... Não, mas a dúvida é se a criação dessa história heróica paulista acontece nessa época de migração das populações nordestinas. É por aí, dá para se dizer que sim, Eu não sei com toda certeza, não posso falar com toda certeza, porque eu não estudei a fundo essa questão, mas pode ter relacionado, sim, com a questão da grande massa de imigração do Nordeste para São Paulo. Pode ter a ver, sim. Eu posso procurar, depois te respondo, mas pode ser que seja o rolê da... Não, eu te mando depois, já, que eu pesquiso sobre ti. É que uma das coisas mais importantes dessa função da criação desses heróis, né, desses mitos dos heróis, é a busca por uma identidade, é a busca por uma identidade de força, uma identidade de cunho europeu, por assim dizer também, onde demonstra, onde as pessoas têm orgulho do seu passado, por assim dizer. A questão principal é formar esse sentimento de nação, né, de nacionalidade, de identidade, de sentir orgulho disso. Então, olha como é que... Eu acho que é que nem o gaúcho, é que nem a história, a tradição gaúcha, a questão juro, eu acho que é a mesma época, no começo do século XX, 1900, 1920, começaram a escrever sobre o movimento tradicional gaúcho. Eu acho que ele ressoa muito com a questão aqui do Rio Grande do Sul, e lá, eu acho que é o mesmo momento. Eu acho que também por questão dessa época está acontecendo os movimentos culturais no Brasil, de uma formação de cultura brasileira nessa época, né, teve com literatura também, questão de arte. Essas coisas assim. É isso mesmo, exatamente. Eu acho que isso também ressoa bastante na questão de informação moderna. Isso, exatamente. Então, tá. Voltando para o conteúdo, então, mais os termos técnicos. Os bandeirantes, então, eles têm 3 tipos de expedições, digamos assim, que são os apresamentos, a prospectora e os sorteios de contrato, e elas ocorrem de forma simultânea, elas não são, uma acontece em um período, outra acontece em outro, elas são né, em conjunto, dependendo do que o bandeirante se propôs a pesquisar, a procurar, né. Alguns tinham mais uma intenção de procurar ouro mesmo, outros de sequestrar índios, escravizar, e o sertanejo de contato, no caso, era de acabar com indígenas rebeldes. Isso eu vou falar mais a fundo pra frente. A motivação do bandeirismo paulista, então, ele é a falta de recursos em São Paulo, porque desde o começo da chegada dos portugueses aqui até o final do século XVII, não há ouro aqui, não acho nenhum tipo de mina, não acho nem pedras preciosas, não são achados aqui, vai ser achado então no final do século XVII, como a gente vai trabalhar depois. Então, nesse período não existe muitos recursos na costa brasileira, e essa entrada no interior é motivada não só pela expansão então, da terra, e sim também pela intenção de recursos minerais. Necessidade de escravos para engenhos do Nordeste, eu acho que o Bruno já falou sobre isso, então só repetir, porque tem a ver, né, a questão da dificuldade com a Holanda lá na África. Então eles estavam com déficit de escravizados negros no Brasil, e porque diminuiu drasticamente o número de escravizados negros entrando, então eles precisavam achar outros meios, outras mãos de obras, que então seria no caso os indígenas, e a defesa contra os ataques indígenas rebeldes, que a gente vê depois do sorteio de contrato, que eles eram utilizados para controlar essas tribos,
enfim, as comunidades indígenas dentro do Brasil, no interior do Brasil, que estavam atacando os colonos portugueses. Pode passar, Bruno, para depois. Pode passar. Tá. Então, a bandeira de apresamento, então, é isso que a gente vem falando, que é a questão dos escravizados indígenas. Ele é chamado, de certa forma, pelos historiadores, a gente usa muito o termo ouro vermelho, porque quando não se achava o ouro, recursos minerais, achava-se os índios, que era a segunda forma de enriquecimento nessa época, então o chamado ouro vermelho, que é remetente, né, à pele dos indígenas. Através deles, os bandeirantes começaram a enriquecer e trocar, enviar para o Nordeste, enfim, mais ou menos isso. Entre os anos de 1620 e 1650, então, o tráfico negreiro, de novo, como o Bruno falou. Eu vou repetir muitas coisas aqui que o Bruno já falou, porque tem a ver, porque tá aqui, né? Muita coisa tá em conjunto, mas é só para vocês entenderem como foram os bandeirantes da forma, né? Como foi. Então, eles precisavam desses indígenas apesar, aí uma das questões que eu acho que é importante dizer que é a proibição da escravidão indígena no século XVI. Não era para eles estarem sendo escravizados mais oficialmente. Eles deviam, em 1590 e bolinha, foi proibido. Só que era por baixo dos lençóis, né, era por baixo dos panos. A coroa se fazia de cega, da questão da escravização indígena, eles não viam nada. E, além disso, por baixo dos panos, eles também meio, não que apoiavam, mas tá, pode ir pegando, a gente tá precisando, vai, a gente não tem. Então, a coroa fechava os olhos e botava o dedinho, tá, pode passar. Então, as bandeiras prospectores, eu vou só falar o que foi, porque a gente vai trabalhar isso depois, mais a fundo. Então, a bandeira prospectora é a bandeira que foca nos recursos minerais, que é o ouro e as pedras, enfim, né? Mas também existe a questão dos produtos naturais, que são as chamadas drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? Primeiro, que quando a gente pensa em sertão, o que a gente pensa hoje em sertão? Sertão, a gente pensa, Nordeste, o clima lá, que é árido, a vegetação, né? Não era esse o significado na época. Sertão, na época, são as florestas brasileiras. Então, quando a gente vê sertanistas, né, que eu falei antes do termo sertanistas, é questão da floresta, é desbravar a floresta, um fazendo de floresta, e as drogas do sertão aqui são ervas, são coisas que eram plantadas, muito nas rotas, né, porque eles tinham rotas que eles faziam, né, de entrada no interior, então os que já conheciam por rotas específicas, e muitas vezes eles acabavam até plantando esses tipos de drogas com motivação de plantar e deixar plantado ali, caso eles passem para recolher depois. Outras vezes eles só achavam. Então, essa questão das drogas do sertão, que são as drogas do sertão? Pode ser cravo, pode ser canela, esses tipos de planta que eles buscavam, que também utilizavam para... Especiarias, essa é outra palavra, especiarias. Especiarias é mais, né, quando a gente pensa em especiaria, a gente fala de Oriente e tal, mas aqui também isso existia e era comercializado. O ciclo do ouro eu não vou falar muito, mas a descoberta das minas, né, na região das minas, de Cuiabá, Goiás, isso também a gente vai falar depois. E aí uma das consequências, né, e só dando um exemplo das consequências, a gente vai tratar depois, que é o deslocamento, graças à importância que essa região cria, a região das Minas cria, a capital se desloca de Salvador, que era mais para cima, para o Porto Rio de Janeiro, que era bem mais próximo, né, para escoamento do ouro para a metrópole. Pode passar. O tratamento de contrato, ele é feito, feito, então, a partir do século XVII, e eles são, o que eu falei, eles buscavam combater esses indígenas rebeldes, né, que tinham intenção de ataque aos colonos portugueses e aos seus descendentes,
e perseguir os escravos fugitivos. Eles já eram chamados de campanhas de desinfestação porque eles viam esses indígenas negros como um obstáculo, né? Então era uma desinfestação. E eles eram promovidos pelo governo, pelo aparato político da época, né? Os bandeiristas tinham apoio do governo e os bandeiristas tinham uma facilidade maior, é isso que o governo viu de bom, é que os paulistas, os bandeiristas já sabiam a língua, né, dos indígenas e já tinham familiaridade com o interior, com as florestas. Uma questão que eu quero até trazer é que as línguas nativas da época, o tupi antigo, principalmente, até o início do ciclo do ouro, ela era a língua oficial do Brasil, praticamente. O tupi antigo era a língua oficial. A partir do ciclo do ouro, da entrada de Portugal, a massiva... as pessoas imigrantes de Portugal vêm para o Brasil em números absurdos, e aí o português começa a ser falado com mais frequência, mas até então o tupi antigo era a língua mais falada na colônia portuguesa. Então, de 90 a 95, tem a destruição dos quilombos do Palmares. Eu acho que você já ouviu falar disso. Se você já não ouviu falar, eu super aconselho a pesquisar. Eu acho que é um ponto da história importante. Tem um documentário na Netflix sobre isso. Ele não é muito grande, ele é curtinho, chamado Guerras do Brasil.doc, que tem um episódio do Quilombo dos Palmares. Aqui no Rio Grande do Sul tem ali até onde era o Lago do Patura, hoje é os Zumbi dos Palmares, que era um dos líderes dos quilombos, né? Então a gente vê a outra face dos bandeirantes aqui, que é a intenção de destruição desses escravizados, não, porque eles só fugiram, eram negros fugitivos, né? Que fugiam, tentavam formar comunidades que formavam os quilombos, né? E eles acontecem, esse processo de quilombos, eles começam a partir desde o século XVI e vai até o final da escravidão no Brasil. Então, eles continuam, os bandeiristas não conseguem cortar esse processo, eles continuam acontecendo, eles tentam sufocar esses quilombos, mas eles continuam se reproduzindo, porque eram locais de comunidade onde esses negros podiam viver em conjunto, enfim. O Domingos Jorge Velho, então, aquele cara lá que vocês viram naquela pintura, ele é o líder, né, dos bandeirantes que destroem, como dos Palmares, matam, zumbi, enfim. E eu super recomendo o documentário dos Palmares lá na Netflix. Eu acho que deve ter para baixar também, no lugar. Então, essas bandeiras, eu botei esse do rural, mas é só esse. O do rural é quando tu parte da ideia que tá saindo da cidade, do rural para ir para a cidade, mas na verdade não. Era só, ignora esse rural, era só um êxodo dos paulistas em direção à criação de gados para o Nordeste, lá para cima, para mineração, então eles se espalham pelo Brasil, ok? Pode passar. Botei uma pintura do Manuel Vitor 55, Terreiro dos Palmares. Pode passar. Então, a consequência das bandeiras. Eu acho que juntando com o que o Bruno deu, né, da questão dos indígenas, né, é meio óbvio que acontece que a dizimação da população indígena aqui no Rio Grande do Sul, região sul, região de São Paulo, foi absurda. Milhares de indígenas morreram pela questão da escravidão, pela questão mesmo de destruição de vilas, porque os bandeiristas destruíam vilas, que passavam vilas indígenas, né. Eu botei uma imagem, um desenho do Debré, que é um dos franceses que veio para o Brasil durante o século XIX como é que era o nome? Era Missão Artística Francesa, alguma coisa assim. Ele veio para fazer
meio que um apanhado da história do Brasil e levar para a Europa. Enfim, ele fez um livro e ele fez essa pintura sobre os bandeirantes levando indígenas, né? Que é Mamelucos conduzindo prisioneiros índios em 1831. Vocês conseguem ver aqui que eles a foto, né? São crianças e mulheres. Eu não tenho muita certeza se aqui, eu acho que atrás, eu não sei se é uma família, mas se é um cara, me parece que é uma mulher. Mas eu não tenho certeza. Parece que é uma mulher. Acho que é uma mulher. Eles não, era bem raro a escravização de homens. Era bem raro. Sim, pois é isso que eu ia dizer. Porque aqui ele conseguiu retratar muito bem a questão da preferência dos bandeirantes em escravizar mulheres e crianças, que era o que acontecia. Eles tinham preferência em escravizar mulheres e crianças, e era isso que acabava acontecendo, né? Era mais fácil. É uma ideia até meio patriarcal, né? De que os homens são mais rebeldes do que mulheres, e as crianças ainda estão em desenvolvimento, então elas não cresceriam homens rebeldes, mesmo se for uma criança do sexo masculino. Era mais fácil de entre aspas, domar. Exatamente. Né? Então era melhor para eles, mais efetivo para eles levarem crianças e mulheres. A destruição parcial das plantações das missões e reduções jesuíticas, como o Bruno falou. A ampliação dos territórios para a América Portuguesa com as explorações. Aí também a gente já falou sobre isso, que é a questão de entrada de Portugal, dos portugueses colonos para a região da Espanha, e a fundação de novas vilas do interior e nas costas, como Mogi das Cruzes em São Paulo, Taubaté também, que é em São Paulo, Curitiba, daí Gedres no pro sul, Desterro e Laguna. O Desterro, eu não sei se vocês sabem aonde é o Desterro, qual é a cidade hoje do Desterro, que foi criado na época, mas é a ilha de Florianópolis, que era a ilha do Desterro na época. E aí muda depois para esse nome, mas é nessa época que é criado Florianópolis, né? Pode passar, né? Eu acho que é isso. O primeiro link que eu botei ali até é uma matéria do BBC sobre essa criação da imagem dos bandeirantes. Eu acho muito legal essa reportagem, também recomendo a leitura. Não sei, os outros foi tu, né, Bruno? O outro é um vídeo no YouTube bem bom, de um historiador que tem apelido de Peninha aqui no estado, ele é bem famoso. Eu particularmente tenho várias questões contraditórias contra ele, como oposição de pessoa, né? Mas esse vídeo ele é bem bom, ele traz referências bibliográficas, como ele ainda é um bom historiador nesse sentido, então ele traz referências bibliográficas para falar dele, e ele fala bastante sobre mais questões de curiosidade, né, entre aspas, da questão dos jesuíticas, mas não são conteúdos tão... são conteúdos mais aprofundados que nem todos são conteúdos de vestibular, por exemplo, né? Mas é um vídeo bem bom, tem 20 e poucos minutos. Só falando da questão, é que eu esqueci que eu ia até comentar o negócio da questão do estupro, porque nessa época ela era meio que legitimizado uma indígena com um colono. Ao contrário, não, mas era assim, era tipo ok, assim, era uma questão ok de acontecer, de terem filhos miscigenados, né, e, que eram chamados, então, mamelucos, né, mas hoje acho que tem uma conotação meio pejorativa, mas era normal essas indígenas terem filhos de homens brancos. Eu acho que é isso. Gente, vamos então agora iniciar um outro conteúdo, né, mas também tem bastante ligação com a questão dos bandeirantes, né, nem tanto com a questão dos jesuítas, mas se parar para pensar, a história toda é interligada, né, tem alguma ligação tu acaba achando, mas a principal tem a ver com os bandeirantes, né. Então, aqui... Então, sobre esse contexto, né, de final do século XVII, né, que é o ano mais ou menos de 1690, como a gente acabou de ver, né, existia essa crise da economia açucareira, que estava em decadência, né, tanto pela questão que era relacionada à concorrência, né, de produção de açúcar pela Holanda nas Antilhas, né, Antilhas são as ilhas do Caribe, para quem não sabe, e também a falta de mão de obra escravizada na plantação de açúcar do Brasil também debilita, né, uma superprodução.
E as expedições bandeirantes, né, com os fins de aprisionamento dos indígenas e reconhecimento do território, também vai ter interferência altíssima nesse processo do ciclo do ouro, né, no início do processo do ciclo do ouro. Eles, como a Julie falou, eles tinham então essas expedições tinha a questão de desbravar o território, mas a principal teoria deles era de achar ouro, junto com a questão de escravizar indígenas. Mas a principal era de achar ouro, porque eles tinham essa noção de que deve ter ouro, deve ter metal precioso em alguma parte desse território, porque eles tinham já o plano cartográfico, né, o consumo de mapas já existia nessa época, bastante até. Então, eles sabiam onde ficava a América Espanhola, as minas de metais preciosos no Peru, Potosí, né, onde hoje é Colômbia, todos esses países tinham bastante minas, a maioria de prata, né, minas de ouro na América Espanhola é mais na região do México que existiu, na região sul mesmo da América do Sul, as únicas minas de ouro de maior proporção vão ser encontradas na América Portuguesa, onde hoje é a região de Minas Gerais, né. Dado esse contexto, então a gente vai os bandeirantes de tanto procurar vão conseguir achar jazidas de ouro, né? As primeiras vão ser encontradas por eles na região de hoje é o município de Sabará, é um município próximo de Belo Horizonte, um pouco distante até da região de Maior, onde eles vão encontrar mais ouro, que vai ser na região de Ouro Preto, né? Mas ainda assim a região de Sabará tinha bastante até nesse período, então em 1693 vai ser o ano exato, assim, por assim dizer, que vão se encontrar ouros nessa região, que antes não havia se encontrado, né? Por algum tempo, os bandeirantes acabaram guardando essa descoberta para si mesmos, porque, né, eles não tinham, como a gente viu, eles não tinham a relação tão próxima com a coroa, né, eles eram até, de certa forma, marginalizados, principalmente pela questão da miscigenação, né, por serem filhos de portugueses com mães indígenas, então eles não eram considerados europeus puros, né, então tinha toda a questão do preconceito naquela época também, que ainda existe hoje, mas na época era mais forte ainda. Então eles tinham essa questão de não ser tão atrelado à coroa, então eles descobriram uma coisa muito importante, valiosa, como a descoberta de ouro, e guardaram um pouco para si, né. Mas em 1998, né, uns 5 anos depois da primeira descoberta assim, de ouro, a coroa já toma conhecimento dessa descoberta, e já não perde tempo, né, a coroa portuguesa não perde tempo nenhum e já envia, então, aparato estatal para aqui para a região, para explorar e para ver se consegue, então, se tornarem, né, grande comércio de ouro, de comércio internacional de ouro e, enfim, enriquecerem bastante, né. Como a Espanha já havia enriquecido já bastante nesse período, né. Portugal, comparado à Espanha, teve bem menos avanços econômicos e coisa econômica do que a Espanha, que encontrou muitas jazidas de metais preciosos, né, prata, ouro na América Central e outras pedras, né, esmeraldas, coisas assim, muito antes de Portugal, né, Portugal não encontrou quase nada nos primeiros anos, acaba encontrando nesse período. Então vai ter o episódio que é um episódio assim, mais atitude de curiosidade, mas não é descartável de cair em prova, né? Que é o episódio de Castelo Branco, que era um administrador geral, né? Um português enviado de Portugal para administrar essa questão do ouro aqui no Brasil, com o paulista Borba Gato, que ele, se não me engano, é filho do principal paulista que a Júlia passou agora ali, que eu esqueci o nome dele já. O Domingos? O Domingos. Qual Domingos? Ele era filho do Domingos, e o Borba Gato, então o líder dos paulistas, acaba tendo um confronto com o Castelo Branco, que acaba assassinando o Castelo Branco, né? E isso vai gerar, então, daí se os bandeirantes já não eram tão amigos de Portugal, mas faziam as coisas como sequestrar indígenas e a coroa aceitava, agora eles vão virar meio que inimigos por um tempo da coroa. Só que eles vão... como a coroa não tinha noção exata de onde ficavam as jazidas de ouro, e os bandeirantes já se acharam ali, eles já imaginavam... Acharam em Sabará, imaginavam onde mais poderia ter na região, conhecendo o território, né? Essas noções geográficas é muito importante a gente... Hoje a gente não considera tanto, né? Porque fica no campo mais da ideia. Mas para quem está quem é expedicionário, né? Quem está
praticamente a vida toda só fazendo expedição, né, e trabalhando trabalhando, entre aspas. Mas tendo a vida como os bandeirantes tinham, eles têm muito conhecimento natural, né, conhecimento geográfico, e conseguem fazer deduções que muitas vezes são assertivas de onde encontrar tais coisas, onde encontrar metais preciosos, né, todo um trabalho de geologia, de geografia, enfim, né, de ciências que vão vir mais depois, né, que na época não tinha esses nomes. Os bandeirantes, então, vão passar de ser esse grupo marginalizado, tanto antes já eram marginalizados por serem mestiços e depois também pela questão do assassinato, né, para serem, então, reconhecidos como nobres. Os bandeirantes vão chegar a um momento, que nesse período mesmo, não muito distante de 1698, que os bandeirantes vão começar a receber honrarias, títulos nobres por terem descoberto, né, por indicarem onde existem jazidas de ouro para a coroa portuguesa explorar. Então, eles vão virar figuras bastante importantes nesse período. A região de Minas Gerais, então, que vai ser onde eles vão encontrar a maior parte dos ouros, mas também vão encontrar onde hoje é Goiás, onde hoje é Mato Grosso, né? Vai ter bastante ouro na região de Goiás, principalmente, mas isso vai ser bem mais tarde, né? Nesse período, a região de Minas Gerais, e que ainda conseguiu manter esse título, ficou reconhecida como a região de maior ouro a céu aberto do mundo, né? Onde o ouro é encontrado facilmente no rio, tanto dentro do rio, né, mas quanto nas margens, assim, porque eram terras não muito habitadas. Os próprios indígenas que habitavam a região, como a gente já falou, eram povos nômades, né, então eles não tinham esse caráter tão exploratório da região, porque por que eu vou explorar uma coisa onde eu moro? Tipo, a gente não sai explorando a nossa casa, né, nosso bairro. Claro, tem como saber, mas a gente praticamente já conhece tudo isso. A questão do ouro para os indígenas, principalmente aqui da região, no Brasil, eles não tinham tanta essa preocupação com ornamentos, né? Como já tinha na região dos astecas lá no México, onde os reis, né, já eram todos ornamentados com pedras preciosas e metais preciosos. Então, Minas Gerais ficou reconhecida na história como a região de maior ouro a céu aberto, né? Com essa descoberta do ouro, né, nessa região, então vai acontecer um grande fluxo migratório para a região. Se a região era inabitada, até mesmo não muito habitada por indígenas ativos naquela época, que também já estavam fugindo, já não estavam tanto naquela época, porque mesmo sendo uma região de Minas Gerais, não sei se vocês reconhecem agora no mapa do Brasil, pensando só, mas não é Minas Gerais não é muito distante do litoral. Ele tem uma distância, um estado do Espírito Santo que separa, e o Rio de Janeiro que separa Minas Gerais do litoral. Então não é uma região muito grande. É menos sei lá, daqui até Lajeado, mais ou menos. Não é muito distante, 200 quilômetros por aí, comparando ao mapa. Enfim, vai acontecer um grande fluxo migratório para essa região, migrações internas, né? Então, paulistas, bandeirantes vão ir muito para aquela região, né? Vão esquecer o resto do país. Mas também já moradores da região do Nordeste, baianos, né? Pernambucanos, vão acabar indo também para essa região, né? E são pessoas ditas comuns, né? Nessa época já tinha uma população mais comum, assim, no Brasil. Mas também vai vir muita gente externa, né? Portugueses, principalmente, né? E africanos escravizados também, né, para poder trabalhar, que não eram os portugueses que vinham para cá trabalhar. Existiam, claro, portugueses mais simples, os mais pobres que vinham para cá, existiam, e como a gente vai ver mais no final desse slide, essa corrida do ouro vai ser uma corrida de quase todo mundo, né? Vai ter gente que não tem muito status vindo também buscar ouro, porque o ouro era uma coisa fácil de conseguir na região. Mas voltando na questão da migração externa, né, muitos portugueses vão vir para cá, cerca de 30 mil, né, pessoas ao todo, né, portugueses e outros migrantes vão para a região, uma região que era inóspita. Em 1720, né, 20 anos depois, praticamente da oficial da descoberta do ouro pela coroa, Portugal vai chegar a proibir a saída de portugueses, de pessoas portuguesas, saírem de lá para ir para o Brasil morarem e explorar o ouro, porque eles tinham muito receio já, de tão grande que era a migração, o Portugal teve receio de ter falta de gente no reino, de faltar gente lá. Como? Esvaziamento do reino,
E quem ficaria lá? Ficaria só o reino, e eu não teria nem empregados para o rei trabalhar, sabe? Então, claro, aí tá meio que não era, talvez não tão forte, assim, de faltar empregados para o rei, mas eles não queriam, de fato, ter um esvaziamento do reino, porque isso poderia acarretar invasões de reinos vizinhos, né? França e Espanha sempre estavam com os olhos assim para invadir Portugal. Nos primeiros anos de exploração, então, a facilidade de tanta gente querer ir para lá, como eu estava falando antes, era o chamado ouro de aluvião, que é um ouro que a pedra de ouro, o metal em si, ele está coberto por uma fina camada de uma mistura de vários metais, que é cobre, zinco, terra, argila às vezes mesmo, uma camada bem grossinha em cima, mas que se tu passa o dedo um pouco forte, sai essa camada e tu consegue ver que é uma pedra brilhosa, de amarela, que é o ouro. Então esse é chamado ouro de aluvião e são pedras, são pepitas que são encontradas facilmente eram encontradas facilmente, né? Não são mais hoje, porque, né? Mas eram encontradas facilmente na beira dos rios, enfim, principalmente na beira dos rios. Eu acho que ele ficava assim por causa da questão do rio levar, e aí ficava assim de volta. Várias questões geológicas a explicar, né? Eram ouros que estavam ali há milhares de anos, possivelmente, né? Mas também tem a questão que logo mais em seguida vai vir de ouros já enterrados, né? Onde vão ter que se abrir minas de ouro, né? Minas de metais que existem até hoje, né? Hoje ainda existe bastante. A gente vai mostrar umas fotos para vocês. Mas voltando, então o ouro era de aluvião, né? Então a extração dele era simples, era só pegar e tem os equipamentos, né? De ouro, de coisa lá, também tem a questão da densidade, né, da pedra de ouro ser mais densa, menos densa que outras pedras, enfim. E era uma fácil extração, e isso então gerava bastante atração de uma população comum, né, que não eram grandes proprietários de terra, que não tinham mão de obra, né, pessoas que não tinham escravizados, por exemplo, iam para lá, era a população comum, iam para lá e conseguiam pegar ouro com as suas próprias mãos, né, e a partir disso, de certa forma, enriquecer. Em 1702 vai sair um regimento, né, uma carta, uma lei, por assim dizer, de Portugal, onde vão lançar, então, vão formar melhor o aparato estatal da coroa aqui na região das Minas Gerais, né, para controlar essa migração, controlar essa exploração, esse fluxo do ouro, né, essa corrida do ouro. Então, Portugal vai criar as figuras dos superintendentes, né, que vão ser a grande autoridade, que vão comandar as pequenas vilas, os pequenos arraiais, e enfim, as populações e o próprio trabalho de extração do ouro vão ser esses superintendentes, né, que vão comandar, vão ser portugueses, né, vão vir de Portugal para cá. Vão ter os guardas-mores, que vão ser também portugueses, mas vão ser a figura de fiscalizar, né, se as leis, as regras para a extração de ouro e principalmente o pagamento de tributos estão sendo feitos, né. Vão ser criadas então, também as intendências das minas, que vão ser a instituição, o lugar fixo, né, a casa, por assim dizer, como se fosse uma prefeitura, por assim dizer, que vão controlar essas regiões de extração de ouro, essas vilas, enfim, que vai ser uma administração coordenada pela coroa, né, e vão ter questões administrativas, também judiciais, né, então se tiver alguma questão de nível de lei para ser resolvida, julgamentos vão ser resolvidos ali, né, e também de fiscais, né? Quem tem que pagar o tributo pagaria nesse lugar, né? Se caso não fosse um fiscal até a sua residência coletar o tributo, a pessoa, né, o grande senhor, enfim, a pessoa levaria o pagamento do tributo até essa casa. Tipo, ia a um banco. Era o mesmo lugar que era banco, que era prefeitura, que era tribunal de justiça, que era, enfim, várias coisas. Em 1709, então, vai ser criada a cidade de São Paulo, a gente viu no slide passado, já tinha sido criada, né? O vilarejo de São Paulo já tinha sido criado pelo padre, que me fugiu, da Nóbrega, em 1610, 1620, não lembro agora. Mas mais ou menos 100 anos antes, mais ou menos, foi criada o vilarejo de São Paulo. Nesse período, então, já com o crescimento de população nessa região, vai se transformar numa província. A província tinha que ter muito grande. A província existia só a província do Rio de Janeiro, a província
da Bahia, província de Pernambuco, que eram regiões já bastante habitadas e já tinham um certo fluxo e uma administração ali. Então, São Paulo ainda não existia, era como a gente viu, era uma região habitada, tinha a questão dos bandeirantes que exploravam o interior do estado, o interior do Paraná também, mas não existia, certo, não era uma província, eram vilas. Vai então ser chamada a província, né, a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, é uma capitania só, né, São Paulo e Minas do Ouro. E em 1720, né, 11 anos depois da criação dessa capitania de São Paulo e Minas de Ouro, vai ser separada, então. Vai existir a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais, que hoje vão ser o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Claro, o espaço geográfico exato devia ser diferente, porque vão surgir outros estados ao longo do tempo. Mas o principal, né, deles está ali no mesmo lugar que está hoje. Onde hoje é o estado de Minas Gerais, era a Corrida do Ouro, onde hoje é o estado de São Paulo, também vai virar um estado. O próximo slide. Alguma dúvida até aqui, gente? Vão perguntando. A Corrida do Ouro, então, continua esse slide. A criação, então, de arraiais vai acontecer nessas regiões, né? Arraiais eram pequenos núcleos urbanos, né? Antes de se tornar vila, a população ele recebe o nome de arraial. Esses nomes, vila, arraial, capitania, vão dependendo da população, né? Então, a região vai receber bastante arraiais, né? E os principais nomes, né, desses lugares. Vila Rica, o arraial da Vila Rica, que vai se tornar uma vila depois. É onde hoje é a atual cidade, né, de Ouro Preto. Sabará, como a gente viu ele antes, continua tendo o mesmo nome que tinha antes, né? Começou como arraial de Sabará, depois se tornou uma vila Sabará, e hoje é o município de Sabará, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. E a Vila Nossa Senhora do Carmo de Albuquerque, né, onde hoje é o atual município de Mariana, que em 2015 teve o episódio, né, de vazamento de uma mina lá da Vale do Rio Doce, onde acabou com a flora e dizimou com várias questões socioambientais da região, né? Até hoje tem, e para o futuro espera-se bastante impacto, né? Desses vazamentos como é que é o nome da coisa? Dos detritos minerais das barragens, né? Mas, enfim, a mineração do ouro nesse período, e também mais tarde, né, com as pedras preciosas, né, principalmente o diamante, logo em seguida a gente vai ver isso, vai se tornar a mineração vai se tornar a principal atividade econômica do período. Se antes da mineração a principal atividade econômica do período da colônia de Portugal, o Brasil, era a produção de açúcar, e a produção de açúcar já estava em decadência, né, antes mesmo de iniciar a corrida do ouro. Então não precisava de muito para a principal atividade econômica mudar, né, deixar de ser o açúcar. E a atividade econômica então maior da colônia passa a ser a mineração, né, a extração de ouro, de metais preciosos, que saem daqui direto para Portugal. E de Portugal partem para outros lugares que a gente vai ver logo em seguida. E isso, a questão de ser a principal atividade econômica vai então trazer um aumento de consumo interno muito grande. Consumo interno é as pessoas que moram ali consumindo bens aqui, né? Se produz tecidos aqui no estado, na época não se produzia, mas vou dar um exemplo. E se esse tecido é produzido aqui, mas também é consumido, né? As populações que moram aqui consomem e compram esse tecido, isso é um consumo interno. A partir do momento que eu só produzo o tecido aqui e envio para outro lugar, para outro continente, que seja, já não é mais consumo interno, é um consumo externo. Então o consumo interno vai aumentar muito. Vai aumentar, então, o comércio de mantimentos, né, de alimentação, principalmente para essa região de mineração, né, os mineradores e a população que morava ali precisava comer, então vai acontecer um comércio muito intenso naquela região de charque, por exemplo, gado que era cultivado na região mais do sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul, próprio São Paulo. Muitas desse gado vai ir do charque, né, da carne salgada, vai ir para a região de Minas Gerais para alimentar essa população grande vinculada com a mineração do ouro, né? E também o comércio de escravizados, né, para a região vai aumentar muito, né? Nesse período já começa então a acabar a dificuldade de Portugal de fazer o tráfico de escravizados, né, de saquear e sequestrar escravizados na África, vai aumentar nesse período ainda mais. A Holanda deixa de ser um empecilho. Vai acontecer um incentivo agrícola e pecuário na região, né? Apesar de
como eu acabei de falar, existia então o gado que era criado aqui no sul vai para lá. Na região também existia uma criação de gado também. Tanto que a gente vai se tornar conhecido um pouco depois disso, os queijos, né, da região de Minas Gerais vão se tornar muito famosos, mas isso mais para frente. Então, naquela época se incentivou a produção agrícola e pecuária, mas não era necessário, não era suficiente para a região. Então, eles precisavam importar de outras regiões do Brasil. Nesse período também, então, a integração com outras regiões da colônia, né, o sul, como eu falei, acabei de falar a questão do gado, mas também o Nordeste, então vão ser regiões que vão estar muito interligadas. Se antes era a única região mais importante era a região do Nordeste, e ela não conversava muito com as outras regiões, com a região do Sudeste, com a região do Sul, agora a região principal comercial vai ser a região do Sudeste, né, onde Minas Gerais e São Paulo, e a região de Nordeste e a região Sul vão estar muito integradas com essa região pelo comércio que se fazia. Outra questão com o aumento do consumo interno que vai acontecer é a supervalorização de produtos, né? Carne seca, alimentos em geral vão crescer muito o valor, né? Vai ter uma inflação no valor desses produtos, o que vai ocasionar certa fome, né, para populações mais simples, mais humildes da região que não eram grandes senhores de mineradoras, né? Aqui são fotos, gente, de como eram as minas, as minas já que não é para se cavar o ouro já não era quando o ouro de aluvião da beira do rio já estava em decadência, né? Começou então a se cavar, fazer buracos na terra, por assim dizer, para se procurar o ouro, e essas minas eram lugares terríveis, inóspitos, assim, abafados. Eu tive já o privilégio de ir para Minas Gerais, e entrei numa dessas minas, e é horrível de respirar. Claro, tudo acompanhamento de guia, a gente tinha que usar capacete esses de obra, sabe, para não queimar na cabeça. Essa segunda foto que é mais escura ali, do lado direito, isso eu tirei de um lugar onde a gente não entra lá para dentro. Tinha uma grade para a gente não entrar lá para dentro. E lá se vai para fundo, isso vai para metros e metros de profundidade. Deve ser muito apocante, muito estreito. Imagina trabalhar assim inteiro num lugar desse. Muito úmido. Os escravizados, né, praticamente moravam ali dentro. Muitos ficavam dias, meses, talvez semanas, sem olhar a luz do dia, só ficavam ali dentro, dormiam ali dentro, comiam ali dentro. Mega baixinho, né? A foto do lado esquerdo. Eu tava assim, mais ou menos, para tirar ela, né? Todo mundo que tava naquela região é super baixo, assim. E, enfim, eram lugares terríveis. E o quanto as pessoas sofreram ali dentro não está escrito. Hoje em dia, os guias, né, que a gente vai lá quando a gente visita esses lugares lá em Minas Gerais, eu participei de uma visita guiada numa dessas minas, e o guia problematizava bastante a questão, né, de trazer a história do povo que trabalhava ali dentro, né? Tanto dos escravizados quanto até dos trabalhadores assalariados que vão ter a partir do momento que é abolida a escravatura. Mas eles problematizam essa questão da escravidão, mas antigamente, antes de acontecer essa revolta cultural, por assim dizer, período da ditadura e antes mesmo disso, não existia nenhuma problematização dessas minas, né? Então as pessoas só visitavam essas minas, olhavam essas minas e não tinha essa noção de pessoas que trabalhavam ali dentro, porque era apenas um lugar histórico. A história não era... em muitos lugares ainda hoje a história não é problematizada, né? De como é que funcionavam essas questões, esses lugares históricos. Só se mostra, isso aqui é histórico, mas não se discute quem que trabalhava ali, como, porquê, etc. Posso fazer um comentário? Muito dessas escavações que vocês viram na última foto, as escavações que desciam mesmo, né, que as internas, que não eram de aluvião, elas, muito graças somente aos negros minas, que eram os negros que vieram, né, foram sequestrados lá na África e do Brasil, eles tinham já um contexto já de trabalhar em minas na África, de ter uma tecnologia específica, de um conhecimento específico de como trabalhar com isso, que eles trouxeram para cá para o Brasil.
Então, é super importante também lembrar que esses escravizados foram super importantes para a economia da época. Não só questão de extração de metais preciosos, né? Enfim, a gente vai ter aulas ao longo do ano quando a gente tratar mais da história da África, que vocês vão ver que a África, enfim, é um continente que região esqueci, o Congo é uma região, ainda hoje mas principalmente no passado, riquíssima em extração de ouro. E os portugueses sabiam disso, né? Saquearam lá também, né? Saquearam aqui, saquearam lá. Sabiam dessas tecnologias, esse conhecimento, como a Júlia falou, e não só a questão de mineração, mas a própria construção, a arquitetônica da região. A gente vai ver depois os prédios barrocos, né, a arquitetura barroca, de certa forma. Isso tudo era projetado, construído por escravizados. Não existia um arquiteto português que vinha lá e que, claro, tem as questões de o tipo da janela, a posição, essas coisas assim, vão ter uma miscelânea, por assim dizer, das culturas, da portuguesa e de quem construiu da africana. Mas a principal de botar em pé a casa, isso tudo eram tecnologias que os escravizados que trouxeram para cá, para o Brasil. Tanto que existe a gente tem uma ideia de que os portugueses que criaram as tecnologias, que os europeus que trouxeram, mas na verdade a história conta outra coisa, né? Que não foi bem assim que aconteceu. Inclusive, existe um movimento bem grande na arquitetura de resgate, de tentativa de resgate, pelo menos, de líderes de grandes construções desse período colonial, principalmente. Porque, tipo, a gente vai lá para Ouro Preto, a gente vai ver fotos, depois eu vou mostrar umas fotos da arquitetura lá. E vocês também devem conhecer, né? Que Ouro Preto a gente tem um imaginário, assim, brasileiro de Ouro Preto, onde é uma cidade histórica, é tombada pela Unesco, né? Não se pode lá construir nada, nem derrubar nada lá. A vigilância lá acontece bastante porque é uma cidade turística hoje, né? Ela lucra só com o turismo histórico. Então, as casas lá são mega preservadas, a arquitetura barroca do período. E existe, então, um movimento na arquitetura brasileira de resgate, de tentativa de buscar, através de documentos históricos e outros tipos de fontes, de o nome das pessoas, dos escravizados, que construíram, de fato, sei lá, as igrejas, onde hoje é um museu lá em Ouro Preto, coisa do tipo assim, sabe? Então, existe uma preocupação. Claro, a gente não, são coisas talvez micros, né? A gente vê que não é algo que parte do governo, por assim dizer, um resgate histórico, um pensamento crítico da história e de dar voz, ou não necessariamente dar voz, mas relembrar e dar o nome exato das pessoas que construíram os grandes monumentos históricos, as grandes casas barrocas, por exemplo, que foram escravizados. Então, isso não parte de instituições públicas, né? Isso normalmente acaba partindo, infelizmente, ou da academia, né, das universidades, ou de grupos, ONGs não governamentais, né, que tentam trazer esse resgate. Infelizmente, o MEC, por exemplo, não só agora, mas no passado, não tem tanta preocupação de trazer esses conhecimentos históricos para quem realmente construiu as coisas, né? E as coisas não foram construídas do nada, né? Foram escravizados que construíram. E a gente vê lá, são pedras enormes. Eu ficava só pensando o quanto de pessoas e o quanto de pessoas para as casas, algumas têm assoalho de pedra, né? São pedras enormes que devem pesar toneladas. Aqui, então, voltando ao slide, tem um mapa, né? Eu acho melhor vocês verem depois, quando baixarem, onde tem as principais minas, né, da região. Aqui tem uma foto, então, da Praça Tiradentes, que é a Praça de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade bem pequena, gente. Tipo, vocês conseguem, quando tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão ver, vocês conseguem ver a maioria das coisas em 2 dias. Um fim de semana é o suficiente, às vezes, para passar lá e conhecer praticamente as principais localidades, né? Então, aqui é a praça principal, né? Ela tá bem no centro da cidade. Aquele prédio lá bem no fundo lá, hoje é o Museu da Inconfidência, onde tem várias questões sobre o movimento da Inconfidência, que vai ser na aula da semana que vem, né? Mas é uma questão mais política da região. Essa questão, como posso chamar isso? Essa estátua no meio. É um pelourinho.
É um pelourinho, essa questão no meio aqui da praça. Pelourinho eram lugares onde as pessoas eram açoitadas, né? Eram punidas, por assim dizer. Era um lugar de punição. A maioria dessas pessoas que eram punidas ali, com certeza, eram escravizados. Mas também existia casos de pessoas brancas, né? Poderem ser punidas caso fossem julgados, né? Porque, enfim, já tem toda essa questão, né? Brancos eram julgados pelo tribunal que existia lá, pelo juiz de paz, por algum crime que cometeu. Agora, os escravizados eram punidos pelos senhores mesmo, ali, pelos seus donos. Os donos eram punidos ali em praça pública, açoitados, etc. Essas casas, vocês estão vendo aqui, tudo isso é preservado, gente. Nada assim que aquela janela azul ali, nada é recente. Algumas coisas de madeira, né, como janelas, a maioria delas são questões preservadas mesmo, madeiras do século XVII. Alguns acabam não tendo, cupins existem, né, e coisas assim existem, acabam não tendo esse resgate e só mantém, então, é feito em madeira nova, só manteve o formato. A forma. Então a gente vai, depois da descoberta do ouro, né, um pouco depois, né, em 1729, começa então a exploração de diamantes, né, é encontrada, que se antes já havia sido encontrado ouro, né, um metal precioso, agora encontram-se então pedras preciosas, que é principalmente a questão do diamante. A região então começa que é mais extraída, né, de diamantes é a região do Arraial do Tijuco, onde hoje é o atual município de Diamantina, né, e não trouxe o mapa aqui, mas é uma região próxima, um pouquinho assim da capital Belo Horizonte, um pouco distante de onde é Ouro Preto. O distrito Diamantino então torna-se uma região demarcada, né, e praticamente separada do resto da colônia, porque diamante ainda é hoje mais valioso que o ouro, né, então os olhos da coroa durante esse período vão se voltar extremamente para a extração de diamantes. Apesar da questão do ouro ainda continuar em toda... Não diminui. Só o diamantes vai ser o principal foco, mas a corrida do ouro, né, a exploração do ouro está a todo vapor. Tanto que vai acontecer então uma superprodução, uma supervalorização de diamantes, né, que vai levar a coroa a proibir a exploração na região por pessoas comuns, né, e vão logo em seguida criar um sistema onde somente a coroa consegue explorar. Quando a gente fala assim, parece que todo mundo podia extrair antes desse diamante e ouro, né? De fato, todo mundo podia. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, a Júlia vai falar mais disso, existiam as taxações, né, da questão do ouro. Então, até qualquer um pode explorar, mas tudo que tu explorar, se tu é uma pessoa comum ou se tu é um grande senhor, tu vai ter que pagar uma porcentagem do que tu extraiu, né? E isso cada vez é muita coisa, e ao longo do tempo vai aumentando mais ainda a porcentagem do que tu extraiu de pagamento de impostos. Então a coroa vai criar esse sistema de contratadores, né, que vão ser essas pessoas que vão estar vão servir para administrar essas regiões de exploração de diamantes, né. Em 1740 então é estabelecido esse contrato de monopólio, né, onde a coroa designa uma pessoa apenas, então vai ser um monopólio, né. Essa pessoa vai ficar vai receber o papel de coordenar e de administrar toda a exploração de diamante na região, né? Então apenas uma pessoa tinha essa questão, esse trabalho, mas era um cargo que era que tinha validade de 4 anos. Então a cada 4 anos era possível um novo contrador, né, uma nova pessoa ser responsável por extrair o ouro. Essa pessoa não necessariamente ela era uma pessoa designada pela coroa. Ela podia ser um grande senhor, por exemplo, que por algum motivo, por algum tipo de privilégio, a coroa escolheu ele para ser o grande contratador de diamantes. Mas então podia ser tecnicamente não necessariamente precisava ser um português, né? Podia ser alguém já nascido no Brasil. E vai ter essa questão dos contratadores vai estar bastante presente na história da Chica da Silva, né, que é uma história que a gente praticamente cresce, né, ouvindo, tem novela, tem filme, tem livro, é uma figura da cultura do Brasil colônia, né. A Chica da Silva era a companheira, né, do primeiro contratador, que ficou por vários anos, né, sendo o maior proprietário de diamantes, o proprietário de diamantes da região da coroa de Diamantina, que pertencia à coroa de Portugal.
Em 1771, né, já com o Marquês de Pombal, que vai ser o primeiro-ministro de Portugal, que a gente vai ver isso na aula da semana que vem, vai abolir esse sistema de contrato, né, quando ele vai enxergar que já não é bom para a coroa esse sistema de contratadores, e vai então, daí sim, a partir de Marquês de Pombal, toda a exploração da diamantes da região vai ser designada pela coroa, né, a coroa vai estar super em cima da exploração, não vai ter mais pessoas talvez comuns, né, vai ser pessoas com histórico político e histórico nobre, por assim dizer, histórico aristocrático, que vão ser as responsáveis pela extração de diamante na região de Diamantina. Gente, já é 22h03. Júlia, o que tu acha? Eu acho que a gente podia parar, porque senão fica grande, já tá 1h20 já de aula. A gente podia parar. Também acho. E continuar semana que vem, então, na terça-feira, a questão da mineração. Enfim, continuando. Não falta muito, falta pouca coisa dessa aula. Falta o controle, as revoltas e as consequências, né, da questão. Falta como se deu a taxação, né, os impostos que as pessoas tinham que pagar pela extração de ouro, como eu falei antes, né, era fácil de extrair, mas depois tu tinha que pagar, e era bem... A fiscalização chegou um momento de ser bem forte, né, de ser bem ativa, a fiscalização da coroa sobre os tributos. Então a gente vai finalizar por aqui, de semana que vem, terça-feira da semana que vem, então a gente continua a questão do ciclo do ouro com os tributos e as revoltas que vão acontecer durante esse período, né, em decorrência da corrida do ouro, né, e outras questões que a gente também vai ver que envolvem esse período. Se tiverem alguma dúvida, mandem pra gente. E é isso. Muito obrigado pela presença. Boa noite, gente. Se cuidem. Boa noite. Beijo. Até terça-feira. Até terça-feira que vem. E mandem dúvidas, gente. Eu vou deixar vocês meio quietinhos hoje, hein? Oi, fala. Peraí. Pode falar, já. Júlia, não sobre a aula, mas você conhece a história do falso histórico, quando tentam reproduzir, tipo, sei lá, uma casa em Ouro Preto caiu. E daí vão tentar reconstruir essa casa no centro de Ouro Preto. E daí você não pode reproduzir de maneira que realmente pareça ser. Isso. E, tipo, nossa, eu amo essas coisas. Sim, eu já ouvi falar. Eu não sei muito bem, mas tu falando agora eu lembrei de algumas coisas. Mas eu acho muito legal também. Eu acho muito legal. A gente pode trazer mais coisas sobre isso na hora que vem, porque eu gosto de patrimônio histórico e o Bruno também. Eu gosto muito de patrimônio também. Já foi minha área favorita da história, hoje em dia não é tanto. Tá, a gente vai tentar... Quem não gosta de patrimônio, né, seus capitalistas? Não, é que a questão do patrimônio tá bem atrelada à questão do capitalismo, né? A gente pode até discutir semana que vem, de como se tornou um comércio, né, do patrimônio e do turismo, onde são certas entidades privadas que detêm um certo patrimônio, quando o conceito de patrimônio, ele é de universal, né? Ele é toda a população. Nossa, e eu adorei a maneira como vocês abordam, assim, porque realmente não fica só, tipo, o Ouro Preto foi lá, né, construída com força braçal escrava. E não era provavelmente só força braçal, mas eles tinham agência nos processos. Muito. E a maneira como a gente vê o processo de escravização, e isso ainda está muito arraigado na maneira como a gente vê pessoas negras, imigrantes no geral, é muito tipo assim, estavam vivendo na Era da Pedra lá na África, vieram para cá para civilização, sendo que não, já tinha processos civilizatórios muito mais adiantados, velho. Muito mais avançados. Em questão de... Tanto os indígenas quanto os negros da África. É uma coisa que se ignora. Eu acho que a historiografia tradicional ignora muito. Agora, hoje em dia, a gente vem mudando isso um pouco, né? Passos pequenos, a gente tenta trazer essa questão de problematizar a questão da agência. A agência é uma coisa que é super importante trazer dentro do Brasil Colônia, que normalmente a gente aprende na escola. Eu, pelo menos, aprendi, né? Me formei faz bastante tempo, mas aprendi do jeito bem tradicional. Tu pensa que os indígenos foram lá, foram escravizados, os africanos foram lá, levados para o Brasil, e tipo, não tem o background, cadê o contexto do que esses africanos viviam antes, como eles viviam, quais são as tecnologias que tinha na época para aquilo ali. Então, eu acho que é importante trazer isso, né? E como isso contribui também, né, pela nossa própria ideia, assim.
construção Machista social pra de vocês, caralho, né? assim. É pensamento crítico, né? A partir do momento que tu começa a criticar o que chegou até a ti, a maneira que chegou até ti, aquele fato, aquele discurso, né? Os africanos foram escravizados pelos portugueses e vieram para o Brasil, ponto. A gente vê assim como se eles aceitaram, né? A partir do momento que tu para e pensa, mas eles aceitaram de fato? Porque ele não me falou como é que vieram para cá, não me falou se vieram de boa, se aceitaram de boa ser escravizados. Então... Sim, e sempre fala, sei lá, que os indígenas eram dóceis e daí não trabalhavam e tal, e os africanos super aceitavam, que isso, trabalhar. Não fala da resistência no primeiro momento, depois quando se fala de uma maneira tipo, teve esse quilombo, depois foram os brancos e mataram todo mundo, enfim. Sim. Exatamente. Sim, acho importante a gente trazer e vocês perguntarem e falarem a contribuição de vocês é super importante, viu? Sim, Eu tento não falar tanto no meio da aula também, principalmente porque eu sei que matéria é corrida, né? E, tipo, vocês já chegam com muita coisa. Sim, mas sim. Esse momento até que a gente está tendo agora é bem importante, porque é importante vocês depois que indo além do conteúdo do fato, né, e começar a problematizar essas questões que chegam até vocês e ter esse pensamento crítico, é importante para captar o conteúdo, porque depois vocês acabam esquecendo o conteúdo se só jogam para vocês o conteúdo que vocês não conseguiram pensar sobre ele. É que assim, o conteúdo factual, o que são as coisas que aconteceram, os processos, é importante, mas a problematização, a intenção de entender como aquele processo foi, quais foram as ideias, até o processo de nós, historiadores, estarmos dando isso, como a gente dá isso, por que a gente está dando isso, é uma coisa que vocês têm que também pensar, entendeu? Analisar, tá? Por que a gente está dando assim? Por que os historiadores antigamente davam de outra forma? Que nem a questão dos bandeirantes. Foram historiadores que criaram a ideia mitológica dos bandeirantes. E por que se dava desse jeito? Então, é importante, é uma parte, acho que uma das maiores partes da matéria, só que muitos historiadores, professores de história ignoram isso, dessa transformação mental que vocês têm recebendo, né, a matéria e tal. Mas acho importante, sim, acho tão importante quanto o conteúdo. Eu acho um pouco difícil por ser num cursinho, né? Mas que a gente realmente tem uma matéria que a gente precisa aprender porque ela é cobrada no vestibular. Mas o processo de autonomia dos estudantes no aprendizado é incrível. E, tipo, a Catiele estava tentando, porque geografia, ela dá geografia humana, né? E daí é interessante a gente discutindo, assim, as coisas que ela coloca. E daí ela tava querendo, tipo, dar uma introdução, assim, da aula num vídeo curto de 20 minutos e depois deixar a segunda aula só pra gente aprofundar e discutir todo mundo junto, assim, sabe? Sendo mais uma troca. Mas são poucas as matérias que dá pra fazer isso também. Eu discordo. Eu, particularmente, o meu conceito de educação popular, principalmente, que é o cursinho, né? É um cursinho de educação popular, né? Tem toda essa questão de construir o conhecimento, né, com o aluno. Construir o conhecimento no aluno com o aluno. Entendeu? Porque, tipo, a gente tá passando esse conhecimento para vocês, né? Alguns conteúdos, às vezes, não acaba dando tempo. Enfim, tem várias questões que aparecem que a gente não consegue ver no ensino médio, mas mesmo assim cai no vestibular, né? Isso é um problema do vestibular, de não reconhecer essas dificuldades que a educação pública, principalmente no ensino médio, tem, de não conseguir dar conta de tudo que se é cobrado no vestibular. Mas, enfim, isso é outro problema. Mas o meu entendimento da educação popular é isso, de trazer para o aluno como ele está entendendo e explicar e trazer conteúdos que vão entrar intrínsecos na vida do aluno ou da aluna, sabe? Porque senão, se eu só chegar aqui e passar qualquer coisa que tu nunca viu na vida, que tu não tem familiaridade, vai entrar aqui e vai sair aqui. Então... E é uma coisa, tipo, o meu processo de aprendizado, eu nunca soube estudar, eu ainda não sei, tô num processo de tentar, assim, mas eu não tenho conseguido. Tenho falhado todos os dias, assim. É difícil pra todo mundo. A nossa também é terrível. Eu nunca soube estudar, eu nunca fui muito de ler, eu sempre fui mais de trocas, assim, sabe, de conversa e tal, de discussão. E daí, tipo, o que eu aprendo eu não esqueço. O que eu aprendo eu nunca esqueço. E, tipo, num tipo de vestibular como Enem, pra mim, Enem é a mesma coisa daquele filme Quem Quer Ser um Milionário, saca? Uma corrida de sorte.
Sim, e todas as ferramentas que o cara esbarrou foram coisas que ele conseguiu por outro tipo de conhecimento não acadêmico, assim, na vida dele. Coisas E eu sempre fui muito bem no Enem, porque é isso, sabe? Eu partilho um pouco disso também. Eu só consigo, tipo, entender o que eu tô lendo. Isso é uma dificuldade minha quando eu tô no vestibular também. É quando eu ressignifico, quando significo o que eu tô lendo. Porque é uma coisa tu ler, tipo, de cotiledôneos, blá, blá, blá. Tá, mas como isso é introduzido no nosso, tipo, nossa realidade? Como é que eu... tá, eu posso achar de cotiledôneos em tal lugar, tem regiões... Eu consigo, só quando eu passo do livro para a vida real, para o que eu tô vendo, aí eu consigo entender. Eu acho que é por isso que eu tinha um pouco de dificuldade de aprender, tipo, química, algumas coisas do gênero, porque eu não conseguia fazer essa tipo, tá entendendo o que eu quero dizer? Eu não conseguia botar no mundo real. E o foda é que, tipo, química e física são coisas que são o mundo material. Mas esse tipo de ensino é feito de uma forma tão burra que a gente não consegue alcançar esse conhecimento. Sim. Sendo que ele está em todo lugar. É ridículo, assim, né? Mas eu também acho muito interessante o quanto a gente aprende quando a gente está errado sobre alguma coisa. Que eu tava com os outros professores de história e eu comecei a falar, tipo, Rio Grande do Sul, blá, 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 essas guerras que teve. Sei lá, mandaram os negros na linha de frente, morreu um monte de negro. E daí eles, tipo, não, na verdade, o Rio Grande do Sul tinha poucas pessoas escravizadas, porque não era um sistema de plantio, então só quem tinha eram economias familiares, assim, de pecuaristas, e daí, tipo, só quem tinha como ter escravo era quem era muito rico, os caralhos, sendo que em Minas escravo dava dinheiro. Aí eu fiquei tipo, caralho, eu estava errado, isso é tão interessante. Mas a questão da história vem trazendo outros olhares pra gente, né? Pra mostrar como a gente estava errado, pensando naquilo. Isso vai até hoje, sabe? Até hoje eu ainda tô na academia, eu ainda tô fazendo curso de história, a Júlia já é formada e tá em processo de continuação de ensino continuado. A gente vai aprendendo o tempo todo, sabe? Então, a gente nunca vai chegar num nível, nem um professor de universidade. Tem um orientador que vive perguntando coisa pra mim sobre questões. Não, e eu acho que, tipo, muitas vezes professores, mesmo a nível universitário, eles, tipo, são múmias, né, velho? São o quê? São múmias. Múmias? E, são muito quadrados num tipo de conhecimento, quando, tipo, na época, os professores mais velhos, assim mesmo, na época de formação deles, as coisas que eram importantes na construção de mundo são muito diferentes das que são importantes hoje, sabe? Não tinha todos esses debates. A história não era feita pelas mesmas pessoas, assim, e tal. Eles não ensinavam para as mesmas pessoas, né? Há 10 anos atrás, antes das cotas, era outro público na universidade. Então, eles ensinavam para outras pessoas que eles veem hoje. É uma mudança enorme na história. Na história, literalmente 10 anos atrás, em 2010, a maioria era homem. E hoje em dia, a maioria é mulher. Então, existe uma mudança, assim, contínua de como a gente percebe. Até essa questão de tu ter falado de professores que são mais velhos e tem uma diferença entre nós, jovens, como nós fazemos história hoje, por exemplo, né? Existe uma diferença de escrita, existe uma diferença de público-alvo. Hoje em dia, a gente tenta trazer para pessoas que não estão dentro da academia, eles não. Então, existe uma diferença. Agora, cada vez mais a gente está tentando, né? Fazer com que o ensino seja uma coisa popular, sabe? Que esteja realmente alcançado, que não seja um status, assim. E eu entrei em História em 2011, assim, logo que foi implantado o Enem, tipo, universalizado. Legal. E daí, tipo, era um outro mundo mesmo. Eu saí, mas hoje em dia, quando eu vejo as minhas amigas de 18 anos que entraram agora na história e os processos todos que elas estão fazendo, as iniciações científicas fodas, assim, eu penso, tipo, caralho, as coisas estão andando, sabe? Que bom. Sim. É bom ver acompanhar essa mudança, né? Dá um pouco de esperança. Sim. Em momentos tão nefastos como a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que é importante a gente... essa troca de ideias, é importante que a gente converse e meio que quebrar, principalmente na educação popular, meio que quebrar essa barreira entre aluno e professor, porque a gente também está aprendendo com vocês. Ao mesmo tempo que vocês estão falando, perguntando coisa, a gente pensa, é verdade,
Isso pode ser uma coisa, vou pesquisar mais sobre isso nos motiva a entender a história, enfim, outros processos, não só a história, mas o que vocês alunos podem trazer pra gente ou não, sabe? E a troca na educação, acho que não é nem só de eu, tipo, te trazer um conhecimento que você não tenha, mas eu te trazer uma visão sobre o que é importante para mim saber, sabe? O que é interessante, o que eu realmente gostaria de aprender. E daí eu acho que essa é muito forte, assim, a troca do ensino popular. Que bom ouvir isso. Concordo. Sim. Dá um quentinho no coração. Tá. Certo, então. Já muito obrigado por esse pequeno feedback e conversa, né, que é muito construtivo. A gente vai pensar para trazer algumas coisinhas também no próximo slide, então, para terça-feira que vem. Aumentar esse slide que a gente já fez. Tá? Muito obrigada pelo papo e, tipo, pela disponibilidade, assim, esse retorno mesmo, essa reciprocidade de vocês. O Educamed é um programa lindo, né, velho? E valeu aí. Agora vão comer, vão se esquentar. Ai, sim, tá congelando. Tchau, gente. Na conversa. Obrigado, gente. Beijo. Beijo, até semana que vem. Gente, entra da próxima vez na conversa, bora nós. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, beijo.